Durante a Inquisição Espanhola, Miguel Cervantes, poeta, roteirista e ator, é preso, junto com o seu servo, e levado para uma masmorra. Uma vez lá dentro, ficam vulneráveis aos outros prisioneiros, em sua maioria criminosos. O MT Sesc TV de hoje te convida para conhecer a jornada de construção do espetáculo Homem de la Mancha, inspirado no musical italiano. Confira agora no Trajetória como foi esse processo. Meu nome é Alcedina Tereza, eu sou mãe do Bruno Emanuel, do 8º ano, e eu estou aqui hoje representando minha família, né? Porque toda a família acabou se envolvendo e se envolveu nesse processo. Então, eu me chamo Ana Cristina, eu sou mãe do Tiago Silva. A minha experiência com a escola já é desde a pré-escola, né? Antes em uma outra escola da pedagogia Waldorf. E desde os 6 anos do Tiago, na Brasilis. Meu nome é Juliana, eu sou mãe da Rafaela Porcionato, do 8º ano. A minha filha é aluna da pedagogia desde sempre, ela entrou na escola, eu acho que com 2 anos de idade. Eu me chamo Carolina Marchiori, sou mãe do Matheus, aluno do 8º ano do Colégio Brasilis. E que eu tenho a dizer que eu tenho muito orgulho do meu filho e de todo esse trajeto que a turma dele percorreu. Eu acredito que eu tenha colocado esse vestido um pouco inconscientemente, mas foi o que está acontecendo com a minha família, né? Que é esse processo de transformação mesmo, de aprender a sair desse individual, cada um na sua casa, né? Que a pedagogia Waldorf traz, que é você fazer parte do todo, você trazer a sua contribuição e ir somando. Então, nesse processo, eu me senti muito responsável de estar junto com meu filho, porque para ele foi um processo, está sendo um processo muito desafiador, de superações, de construções internas, né? E desse trabalho coletivo tão intenso que o teatro provocou nele, na transformação dele, né? Esse teatro, para mim, é o cume do 8º ano, né? E um momento de bastante transformação, tanto para as crianças que participam, como para os pais que acabam sendo envolvidos, né, nesse grande trabalho. E eu acho importante dizer isso, e nesse momento do teatro, porque a escola, ela faz com que a gente viva esse momento e perceba o quanto isso é importante e o quanto isso está faltando hoje para nós como sociedade, para a nossa cultura. Hoje nós vivemos em um tempo que essa cultura do cooperar, da associação, que é o caso da escola, ela está na moda, mas ela não está em prática, né? Ela é moda, você escuta ela em todos os discursos, né? Por aí, e as escolas muitas se propõem a isso, mas o que a gente percebe na pedagogia é que, principalmente na escola, né? Que eu estou falando da escola do Colégio Brasilis, é que eles vivenciam isso, a gente é possibilitado aos pais vivenciarem isso. E eu acredito que as crianças que passam por essa experiência vão ser pessoas melhores. Teve todo o preparativo, todos os pais se envolvendo na confecção de figurino, nos ensaios, né, da peça, em casa, tomando do filho. Mas com essa expectativa, eu pelo menos penso, já valeu. Só a trajetória já valeu, porque eles tiveram muitos desafios, né? De se pôr num personagem, de ajudar o colega, de trabalhar em grupo, de
de construir o cenário, construir todo esse ambiente, né? E eu, enquanto mãe, colaborando nos bastidores, nos detalhes, né, apoiando esse processo, aprendendo também esse processo coletivo junto com os outros pais, entendendo, cada um contribuindo com a sua habilidade, com a sua disponibilidade, com a sua vontade de fazer, de estar presente, né? E isso foi se tornando cada vez mais forte, no sentido da gente se dar as mãos mesmo, por um propósito maior, que é o final, que é o espetáculo, e esse final vai simplesmente expressar o que cada um construiu durante esse processo, né? E o meu desejo é que cada uma dessas crianças voe, né, como borboletas livres, e sintam isso, e levem essa experiência, tudo que o teatro proporciona, para suas vidas mesmo, né? Para suas vidas, assim como eu estou me sentindo transformada. E perceber também que os pais acabaram tendo que se envolver para que tudo isso pudesse acontecer. Como a Alcedina disse, cada um doando da sua forma, né? Da sua maneira, mas todos participando. Isso é importante porque a gente vê um acontecimento bastante diferente das outras escolas ditas como tradicionais, né? Que acontece basicamente dentro dessa pedagogia diferente, que é a pedagogia Waldorf, mas de um valor muito grande. Acho que para todos que participam e que estão participando nesse momento. É uma possibilidade que eu não vejo em outras escolas. Essa do cooperar, essa de fazer junto, de uma construção que a família participa tão ativamente, né, como vocês vão ver nos outros depoimentos, que a gente faz o figurino. Muitas aprenderam a costurar, a cortar, a pintar e enfim, acaba construindo junto, e isso eu acho que é uma construção que é para sempre. Então, eu tenho muito orgulho disso, da escolha que a gente fez para o nosso filho, para os nossos filhos, na verdade. É o segundo teatro que a nossa família participa. Eu tenho um filho que participou em 2019, né? O Davi. Hoje ele está na escola tradicional. E a gente vê o quanto esse preparo, esse teatro fez diferença na vida dele, na socialização, nos desafios, nas construções, em tudo. É uma prática que eles levam para a vida inteira. E tenho certeza que também vai ser com o Matheus e com os colegas dele, que é uma vivência muito bacana que eles jamais esquecerão. Meu nome é Henrique. O meu nome é Letícia. Meu nome é Leonardo Henrique. Meu nome é Letícia. Meu nome é Thiago. Meu nome é Ana Luísa. Eu sou o Matheus. Eu tô no 8º ano. Meus personagens é o Capitão da Inquisição e o Don Quixote. E eu gostei bastante de fazer o Don Quixote porque ele seria o Don Quixote, o Cervantes e o Alonso Quijano, que são basicamente a mesma pessoa, né? E eu gostei bastante porque eles vão mudando assim como fala, do jeito dele. Ele pega e tem um momento que ele tá com medo, aí depois ele vira uma pessoa corajosa que enfrenta todo mundo. Aí depois ele vira um louco, uma pessoa sensata, e ele muda bastante assim o jeito dele. Eu gostei bastante de fazer ele. Meu irmão mais novo, mais que me ajudou, porque meu irmão mais velho estava bem ocupado. E de vez em quando eu passava com ele ou com minha mãe. Minha mãe também ajudou bastante. Aí
também passa muito nervoso, né? Essas coisas. E o que deu assim, o que me inspirou bastante foi que meu irmão mais velho, ele já fez a peça do 8º ano, né? Que na minha escola, todo 8º ano a gente faz uma peça. Aí meu irmão já passou do 8º ano e ele fez uma peça e ele disse que foi bem importante para a vida dele, que foi algo único, né? E que é algo que ajudou ele a perder assim a vergonha em vários lugares, se expressar melhor. E por isso eu fiquei bem animado em fazer a peça. Eu tô com uma expectativa bem grande e tô muito nervoso por causa disso. Eu já me apresentei, mas foi assim aquelas apresentações assim, só família, assim, os negócios assim. Nunca num lugar tão grande assim, com tanta gente. E isso me deixa muito nervoso e com medo de errar, mas eu acho que eu vou me sair bem. Eu faço a Antônia, que é a sobrinha de Don Quixote, e a criada, que é a criada de Antônia. Eu acho que a Antônia ela é calma e a criada eu acho que ela é mais alegre. Eu tô ansiosa e também tô nervosa, mas eu acho que vai ser bom. Tipo assim, eu sou tímida e eu acho que eu tô me soltando mais por causa do teatro. Eu tô no 8º ano e eu faço a Aldonza. A Aldonza ela é uma mulher decidida, ela é firme e ela é decidida no que ela quer fazer. Ela é como se fosse uma sobrevivente, porque onde ela trabalha, não sei se ela mora, as pessoas elas abusam dela e digamos que da boa vontade dela. Então ela mora com os tropeiros estão o tempo todo, né, chamando a atenção dela, pedindo para dormirem com ela, então ela tem que ser uma pessoa firme e tem que resistir. Então, para mim, a Aldonza é como se ela fosse uma sobrevivente. Eu tô com umas expectativas lá em cima, porque é muito bom estar aqui. Então eu acho que, se depender disso, vai dar tudo certo. Eu tô no 8º ano, o nome da peça é O Homem de La Mancha e eu vou fazer o Capitão e o Duque. O Capitão é o Capitão da Inquisição, que é o homem que executa as pessoas, basicamente. E o Duque é um preso que tem mais ou menos uma hierarquia na prisão e ele tá mais acima. A peça é sobre o Cervantes, que é o escritor de Don Quixote, que foi preso e faz um teatro como um jeito de não ser morto, ou na verdade não perder as coisas dele. Foi bem interessante, principalmente a parte da música, que eu achei bem legal. A montagem dos temas, eu achei muito legal. Por exemplo, o cavalo assim, vem andando, aí eu vou tocando assim para dar o efeito dele cavalgando. E o meu personagem é a Aldonza, que é a mulher que o Don Quixote se apaixona. E a Aldonza, ela é bem séria, bem brava, mas o Don Quixote consegue transformar ela. No final, ela se apaixona por ele também e ela fica mais meiga, mais carinhosa com ele. E sim, eu ajudei a fazer todas as minhas fantasias, muitos ensaios e é muito, muito legal para mim estar aqui, é uma experiência nova, porque quando eu era pequena eu só apresentava no balé, né? E aí agora, primeira vez que eu tô apresentando no teatro, assim. A gente ensaiava lá na escola mesmo, só que pra mim foi bem... não foi difícil, mas também foi bem desafiador, vamos falar. Mas foi muito legal, gostei muito, uma maneira de a gente ficar mais próximo dos nossos amigos. E como ano que vem eu vou sair da escola, e aí então para mim tá sendo muito importante esse tempo que eu tô passando com eles. Vamos dar uma pausa na nossa conversa para um rápido intervalo comercial, mas já voltamos, não saia daí.
Estamos de volta e nosso assunto de hoje é o processo de montagem do espetáculo Homem de la Mancha. Continue acompanhando. Eu tô no 8º ano e eu atuo como governador, hospedeiro, Sancho e criado. É muito legal fazer porque o Sancho ele é alívio cômico e eu gosto muito de fazer as pessoas rirem assim, eu acho legal. Então eu gosto muito de fazer ele. E o governador ele é mais assim, como ele é o chefe da prisão, ele é mais arrogante, ele se acha, então é bem legal também porque eu consigo me impor bastante e aí eu gosto bastante de fazer ele também. Cara, eu acho que o teatro vai me ajudar bastante na forma que eu vou, como eu vou me comunicar, né? Porque assim, você vai aprendendo o jeito que você tem que falar em certas situações no teatro. Então assim, eu acho que diferentes situações que eu não sabia me expressar, agora eu aprendi bem como, né, conversar assim com... não sei, mas de certa forma vai me ajudar no diálogo. E eu tô fazendo Don Quixote na peça. Como são 2 elencos, eu também faço a criada de Antônia. E eu acho que Don Quixote é um personagem muito diferente, assim, que foi uma coisa bem diferente para mim fazer. Eu já tinha feito peças pequenas na minha escola, mas a gente nunca tinha feito, assim, uma grande. E eu sou bailarina, então eu já sou acostumada a ir nos palcos, mas para dançar. Então, fazer o teatro e subir no palco para fazer uma coisa diferente é muito legal, porque é um outro ponto de vista que eu tô vendo agora do palco. Eu acho que é muito legal fazer um teatro assim com meus amigos na escola e eu acho que é uma coisa que eu tô gostando bastante. A peça eu acho que é muito legal, porque não é só a história, contando a história de Don Quixote, porque essa peça é uma peça dentro de uma peça. Então, é uma prisão onde Cervantes entra e ele é o criador da peça, dentro da peça. E aí, ele, para se livrar do julgamento, ele decide apresentar uma peça para os prisioneiros e pedir que eles participem e façam essa peça com ele, para que o governador não condene ele. E aí todo mundo faz junto, e aí cria essa peça, ele mostra. E aí no final até o governador fica super interessado em fazer a peça. E no final ele fica muito feliz, Cervantes fica muito feliz mesmo indo para talvez morrer queimado. Ele está muito feliz por conseguir fazer a peça com todo mundo, apresentar o trabalho dele e ver que os prisioneiros gostaram, o governador gostou de participar, de estar ali. E eu acho que até o governador percebeu que Cervantes e Don Quixote são realmente parecidos na vida real e na peça. Eu estou no 8º ano, tenho 13 anos, eu faço o Pedro, o cavalo e o guarda dos espelhos. Estou achando um teatro uma coisa diferente, mas eu já fiz outros. Mas esse é um pouquinho maior que os outros, que está no Sesc, fazendo num palco verdadeiro. Meus personagens são, eu tenho o Pedro, que é grosseiro, ruge. Tenho o cavalo, que é um animal, o cavalo do Don Quixote e do criado. E tenho o guarda, que segue o Cavaleiro dos Espelhos. O Pedro, ele é um tropeiro. Ele é grosseiro. Mas eu acho que ele é grosseiro porque ele viaja muito, fica muito longe da família. Não tem muita coisa para fazer. O cavaleiro, não, guarda dos espelhos. Ele é um guarda, só fica obedecendo o cavaleiro. E a vida dele é um pouquinho mais triste, rígida. E o cavalo, uma vida normal de um animal. Então, eu sou Luiz Gustavo, sou professor do 8º ano do Colégio Waldorf Brasilis
E a escola tem uma dinâmica, né, de trabalho muito diferente das escolas tradicionais. A gente geralmente encontra a turma, né, no primeiro ano, então o professor segue com essa turma até o 8º ano. Então nessa dinâmica de uma escola Waldorf, né, o professor segue com os alunos e trabalhando boa parte das disciplinas, né, português, matemática, história, ciências, e essas disciplinas são trabalhadas em épocas de um mês, mais ou menos. Então são 4 semanas trabalhando um assunto de forma mais dedicada do que outros, né? Então, digamos, são 2 aulas pela manhã focada em geografia. E aí as outras aulas, eles trabalham, enfim, costura, crochê, artes plásticas, né? Desenho, pintura, também educação física, enfim, as demais disciplinas com outros professores, né? Então, o professor de classe conduz aquelas disciplinas curriculares mais tradicionais, né? Eu encontrei a turma no 6º ano, né? Fui chamado a ser professor da turma no 6º ano. Então estou no 3º ano como professor de classe e diante desse desafio que foi construir o teatro do 8º ano. Nós, como é uma prática corrente na pedagogia, no 8º ano eles apresentam uma peça para um público maior. Algo que eles vêm fazendo durante toda a jornada deles, né? Desde o 1º ano, eles então apresentam espetáculos para a turma ou para as turmas vizinhas, né? E também para familiares, mas já crescem sabendo dessa responsabilidade, né? Enfim, desse desafio que é apresentar um espetáculo para uma comunidade ainda maior. E eles vêm sendo preparados desde sempre, né? Eles têm aulas de música desde muito pequenos, a maioria toca flauta, alguns tocam violão, outros se dedicaram a outros instrumentos, né? E principalmente ao canto. Então, a escolha do espetáculo O Homem de La Mancha tem a ver com uma escolha do ano passado. Então, no ano passado, quando eles estavam no 7º ano, eles leram o livro Dom Quixote de La Mancha, e ali acendeu, né, a partir do envolvimento deles, dos trabalhos que eles fizeram, dos desenhos, né, acendeu a ideia de montar esse espetáculo com eles esse ano. E a adaptação que eu recebi é um musical, né, que foi montado na década de 60 nos Estados Unidos. É um dramaturgo americano chamado Dale Westerman. E na tradução para a língua portuguesa, quem faz a trilha é o Rui Guerra e o Chico Buarque. A gente acabou trazendo algumas canções, né? Principalmente a Missão Impossível, que é cantada pela Bethânia, e eles fizeram uma versão para essa peça muito bonita, conduzidas pelo professor John Stewart. Então, a escolha de fazer um musical, né, tem esse desafio, né, de ser cantada, né? E a gente decidiu fazer também porque eles, desde muito cedo, têm aulas de canto e são muito aplicados nessa aula. Bom, o espetáculo, então, conta a história do próprio Miguel de Cervantes, que acaba sendo preso pela Inquisição e diante dessa prisão, né, ele está ali na expectativa de viver o seu julgamento. Só que dentro da prisão ele encontra pessoas que querem saber quem é esse prisioneiro, né? Quem é esse escritor, poeta, essa pessoa que se anuncia como uma profissão muito diferente das demais, né? E lá dentro ele acaba explicando, né? E para não fazer uma explicação cartesiana e fria, ele acaba propondo que os prisioneiros, né, assumam papéis e ajudem ele a construir uma peça. Então ele conta a situação dele e a vida dele, né? E de certa forma resumindo a vida dele a essa grande obra. A gente sabe que o Miguel de Cervantes escreveu várias peças durante a vida e obteve grandes fracassos, né? Mas essa última, que ele já escreveu no final, ele acabou obtendo um certo sucesso em vida. Então ele se coloca diante dessa situação e monta um espetáculo teatral dentro da prisão e convoca os prisioneiros a atuarem, né? Então acho que essa é uma mensagem importante que o espetáculo traz, né? Então essas pessoas que estão colocadas, né, de certa forma à margem da sociedade, né, têm uma possibilidade de respirar e de se nutrir
de outras coisas, né? Da música, das artes plásticas e principalmente da literatura. Então ali eles estão vivenciando a literatura e talvez a maior obra, essa obra que delimita, né, a produção da literatura moderna, né, que é O Homem de La Mancha. A construção coletiva amplia as ideias e oferece muitas possibilidades. Todo mundo aprende enquanto colabora. O MT Sesc TV de hoje está chegando ao fim, mas você já sabe, continue acompanhando nossa programação nas redes sociais, porque aqui a diversão é garantida.